Jornal da Cidade. Oferecimento. Armazém da Ração, Rua Chagas Dora, em frente à CEMIG, 3821-8382. Oi, na edição de hoje do Jornal da Cidade tem uma entrevista exclusiva com o prefeito aqui de Lavras, José Xerém. Ele vai falar sobre o projeto do Executivo que congela os benefícios dos servidores municipais até 2019. Também tem uma cidade aqui da região que está na lista dos municípios com maior incidência de dengue em Minas Gerais e a previsão do tempo para essa sexta-feira. O governo de Minas divulgou uma lista dos municípios com a maior incidência de dengue agora em 2017. Aqui na nossa região foi Luminárias que apareceu. Por lá foram registrados 57 casos esse ano, mas a média é que preocupa o governo. É um caso para cada 98 habitantes. O alerta continua porque agora, com a volta da chuva, os focos do mosquito Aedes aegypti também voltam a aparecer. E falando em chuva, hora de ver como está a previsão do tempo para essa sexta-feira, sem chuva aqui na cidade. Em Lavras, o dia deve ser de sol e algumas nuvens aparecem. A temperatura varia entre 15 e 30 graus. Como eu já disse, não tem chuva prevista, ventos em 12 km por hora e o clima fica seco de novo, com a umidade do ar chegando nos 23%. E a nossa equipe conversou nessa quinta-feira com o prefeito aqui de Lavras, José Xerém, sobre um projeto do Executivo que pretende congelar uma série de benefícios dos servidores municipais até 2019. A medida está sendo tomada para reorganizar o Estatuto do Servidor. O prefeito de Lavras, José Xerém, falou pela primeira vez sobre o projeto que congela uma série de benefícios dos servidores municipais até 2019. A gente vem vivendo um momento político mais delicado de um certo tempo para cá. Esse ano a gente vive uma certa calmaria, né? Com os salários dos servidores em dia, os recolhimentos patronais também em dia, mas foi impossível para nós, inicialmente, recompormos o salário desses servidores esse ano. Não tivemos como fazer nenhum tipo de reajuste e exclusivamente pelos salários atrasados que foram deixados para nós. Então nós não tivemos como recompor isso. Além disso, eu não gostaria de, nos próximos anos, que isso voltasse a acontecer. E vários servidores chegaram a questionar a administração, falando que em 2016 houve uma orientação por um decreto de lei que os servidores fossem recondicionados a seus níveis anteriores. E falaram que em muitos casos isso não aconteceu. Chegou no meio de 2016, aí já com uma crise financeira mais importante, salários sendo atrasados, querendo cortar 10% do salário dos servidores efetivos, e culminou com um decreto de congelamento. Os servidores não podem mudar de nível, não podem progredir e não podem ter suas gratificações. Isso é complexo e nós vamos estudar isso durante todo esse tempo para ver o que tinha acontecido com os servidores, o porquê da não colocação igualitária para todos. Isso é o princípio fundamental da administração pública, é que todos tenham direitos iguais, seja em aumento, seja em progressão. E nós começamos a olhar um por um desses servidores, e nós vimos que isso não estava exatamente igual. Alguns subiram e progrediram muito mais do que o tempo que eles deveriam ter feito, e outros não progrediram nada. E aí nós falamos, nós temos que corrigir isso. E era necessário, para a interrupção do decreto, um plano de elaboração relacionado ao que vai acontecer. E aí começa toda a nossa história a respeito desse projeto de lei. Quais são os impactos, então, prefeito? Caso o projeto seja aprovado, deve ser esse mês agora? A primeira coisa que nós fizemos foi isso, nós pedimos um tempo maior, era para essa mudança de nível e progressão acontecer a partir de 2018. Como nós identificamos que houve esses erros, nós pedimos para, ao invés de 2018, que ela seja feita em 2019. Para quê? Para que nós possamos olhar servidor por servidor, um a um, ver aqueles que aumentaram sua progressão além do que deveriam, que eles voltem para seus níveis, caso isso esteja equivocado, tanto na progressão quanto no nível, e aqueles que não conseguiram atingir o nível que deveriam estar, que eles também cheguem lá, igualitariamente para todos.
Então isso é a primeira coisa que eu peço, um intervalo maior de 1 ano. Mas a partir dali, a promoção dos servidores continua sendo feita a cada 2 anos. A mudança de nível a cada 12 anos para todos os servidores. E quando a gente foi dar uma olhada no estatuto, a gente começou a ver que alguns grupos se beneficiavam mais que os servidores em geral. Você está falando de recomposição salarial, que esse é o objetivo todo do projeto, mas esse ano o reajuste foi pequeno. Eu queria que o senhor explicasse por que teve esse reajuste tão mínimo. A gente escuta às vezes na rede social falar que é pela calamidade administrativa e financeira, e ninguém nunca me escutou falar de calamidade financeira no município desde o dia que eu entrei. Nós pegamos uma grande dívida e a calamidade administrativa acabou no dia 1º de janeiro. De lá para cá nós organizamos o município. Agora, as dificuldades financeiras existiram mesmo. Os servidores sentiram isso na pele, né? Eles tiveram seus salários 2 meses a 2 meses e meio, alguns médicos até 3 meses de salários atrasados, recompostos em 3 meses, ao final disso. Então, você consumiu ali em torno de 4,5 milhões a 6 milhões de reais, em torno disso, para a recomposição desse salário, que foi muito importante. Então, esse ano, a ausência da recomposição salarial, ela se deve principalmente às dívidas anteriores. Então, a dificuldade esse ano, essa ausência de aumento, que realmente os servidores não eram merecedores, mas é por causa justamente da falta de pagamento de 2 a 3 meses de alguns servidores, que ocorreu no ano de 2016. Para o ano que vem já tem aumento previsto? Nós estamos com esse projeto, porque esse projeto prevê algumas outras modificações. Foi falado que o quinquênio acaba. O quinquênio não acaba. O servidor continua tendo direito ao quinquênio e ao descongelamento do quinquênio imediatamente após a aprovação do projeto. Então, a partir de janeiro, nós pretendemos dar ao servidor, com esse projeto aprovado, 5% de recomposição salarial, que é o mais importante. As férias prêmio, elas não terminam, elas continuam. O que se coloca nesse projeto é que o serviço público, a prefeitura, caso ela tenha recurso, ela pode comprar essas férias prêmio. Se ela não puder comprar toda, ela tem direito de comprar parte ou o servidor gozar essas férias prêmio. Então, a férias prêmio, ela continua sendo mantida normalmente. Mas para os servidores que estão há menos de 2 anos de se aposentarem, o município continua sendo obrigado a comprar essas férias prêmio. Não é uma coisa para esse governo, é uma coisa para o futuro, com o objetivo de garantir o pagamento do salário dos servidores dentro do mês ou no prazo legal até o 5º dia útil de um mês para o outro. O sindicato tem alegado que esse pacote de medidas fere os direitos do servidor. Como é que a prefeitura tem encarado essas informações? Então, são pontos de vistas, né? A maneira que os sindicatos colocam, que é um mecanismo legal para representar os servidores, né? E a maneira que a administração enxerga. Eu acho que é muito mais importante você ter a recomposição salarial ano a ano, garantir um salário para o servidor mais digno, você pontuar e pagar o salário do servidor em dia, você recolher os direitos patronais desses servidores. Isso é tudo extremamente, muito mais importante do que ferir A ou B de um grupo. Você tem que tratar os servidores de maneira global, beneficiá-los a todos de maneira igualitária. Esse é o princípio básico do serviço público, que todos sejam tratados de maneira isonômica, de maneira semelhante, e que você não beneficie pequenos grupos, porque eles estão mais perto do poder. O objetivo é que esses servidores, de maneira geral, têm direito às suas recomposições salariais, ano a ano. E você tem que fazer escolhas. Ou você prestigia alguns grupos, prestigia alguns modelos, ou você tenta distribuir o bolo da maneira mais justa e mais igualitária possível. Nós hoje estamos colocando isso para ser discutido na Câmara. Eu conversei com vários vereadores do porquê dessa proposta que nós estamos fazendo. Não deixei a grande maioria deles dúvidas da necessidade desse projeto e que vai beneficiar a maioria dos servidores. O que eu quero agora? Eu quero agora acertar. Aqueles servidores que avançaram muito mais que deveriam, tiveram progressões de 5, 6, 7, que eles voltam ao que lhe é de direito. Mas aqueles também que não tiveram, que também progridam de maneira igualitária. Isso é necessário que isso seja feito. Se não fosse necessário, nós não teríamos mandado esse projeto à Câmara. Mas de básico fica o seguinte: seu quinquênio é preservado, suas férias prêmio são preservadas. O objetivo disso é que você passe a ter uma recomposição salarial, e aqui já fica
o meu compromisso de uma recuperação salarial em torno de 4% a 5% para janeiro. E eu quero fazer isso todos os anos e que outros administradores façam também, mas o recurso tem que ser distribuído de maneira mais igualitária. Agora sim, para a gente encerrar, o sindicato alegou que pode até votar um indicativo de greve, caso seja aprovado esse projeto. Como é que o senhor vê essa? É legal e é de direito do sindicato fazer isso. O que cabe à maioria dos servidores é falar assim, ó, eu acho que isso realmente é necessário porque a administração pública não está correspondendo à nossa expectativa. E tem que ser acatada ali a administração e deixar que os servidores decidam o que eles querem. A determinação da maioria eu acato com muita responsabilidade. O indicativo de greve ou a greve, ela é aceita a partir do momento hoje que o salário dos servidores está em atraso. Isso hoje, felizmente, no nosso município não acontece. Mas eu acho que o sindicato, usando os atributos legais, ele tem, como eu, todos os direitos. A lei é para todos. O meu objetivo, através dessas medidas, é proporcionar dias melhores para a minha cidade e para os trabalhadores que a gente está envolvido aqui todos os dias. O projeto continua em tramitação na Câmara dos Vereadores e, pelo prazo legal, precisa ser votado até o próximo dia 18, agora de outubro. E assim a gente encerra essa edição do Jornal da Cidade, que volta amanhã. Tchau e até lá.